Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, começando o tempo de despertar o ser, grupo de estudo do Mato Grosso do Sul, de Dourados, que há um tempo já, há mais de 15 anos, nós estamos buscando o autoconhecimento. E há uns 10 anos estamos estudando as obras de Sebastião Camargo, que está aqui conosco hoje, né, nos dá a sua presença, autor da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo, né, e também do Átomo ao Anjo, né, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, obra que a gente já fizemos uma leitura com comentários 2 vezes, e agora estamos na segunda obra. É com grande satisfação que iniciamos esse grupo de estudo, com essa sala cheia, e antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Bom, estamos aqui com a sala cheia hoje, quase completa, né? Porque agora nós temos mais um convidado, que hoje está a serviço. Nosso abraço para o nosso irmão Eduardo, que faz parte do time agora, né? E vou passar a fala aqui para dar o seu bom dia para a Pamela. Bom dia, Pamela. Bom dia, mais um dia, e que possamos reerguer a nossa consciência, né? Para que nós possamos superar as dificuldades, buscarmos, através das leituras, uma referência para que não estejamos vagantes quando as dificuldades baterem a porta. Bom dia. Bom dia, Eurípides. Bom dia aos colegas, bom dia aos internautas que nos acompanham, e um excelente despertar da consciência hoje, estudando a obra de Sebastião Camargo, falando de amor e vida. Que todos nós possamos, através dessas palavras vivas, nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. Gratidão a todos pela presença e participem, porque isso é muito importante para todos nós, e deem o seu like. Bom dia. Obrigada, Eurípides. Bom dia. Bom dia, seu Luiz. Bom dia. Agradeço a oportunidade novamente, diante da oração que você fez, da paz global, a paz da cidade, do estado, do país, e eu vou completar com a paz interior. E pelas minhas experiências que eu tenho vivido nessa semana e outras, a divergência é uma das coisas que mais acirra os ânimos da pessoa no dia a dia. Então, todo mundo quer que essas outras pessoas pensem igual a eles. E eu me vigiei nesse momento, nessa semana, diante dessas divergências, tanto política, de opiniões e tudo mais. E eu consegui silenciar e não forçar o que eu acho que é a verdade. Porque muitas vezes a verdade é dele. Nós sabemos que os espíritos estão em vários graus aí de entendimento, né? E como Jesus já tinha recomendado para não bater, não ficar perdendo tempo com quem não queira aprender, mas diante das minhas verdades. Muitas vezes as minhas verdades não estão completas ou estão equivocadas. E no livro Sinal Verde, ele fala, no fim eu não vou ler inteiro para não ocupar, mas ele fala, se alguém diz que a pedra é madeira, é justo que lhe acate o modo de crer. A pessoa? Mas se alguém toma pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Então você vê que Jesus, nas suas passagens, ele nunca deu um final no que é para fazer, né? Então, se a pedra, o cara acha que é madeira, deixa que ele pense, mas se ele pegar para atacar em alguém, aí você vai ter que argumentar essa situação. Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz.
né? É importante, antes de passar a fala para o Sebastião, essa fala do seu Luiz, porque é a vivência, né, do que nós buscamos aqui, né? O autoconhecimento e colocar em prática no nosso dia a dia, e principalmente nas situações desafiadoras, né, que te nos desconforta, né? Então, como é que eu vou me posicionar? Parabéns, seu Luiz. Vou passar aqui para o seu Sebastião Camargo. Como que você está? Fez mais um ano de existência, está nessa terra conosco. Deus te abençoe e te ilumine sempre, meu irmão querido. Eu estou a cada dia mais belo, mais divino, se assim podemos dizer, e a cada dia mais amadurecido. A nossa gratidão infinita pela oportunidade de estarmos aqui, pela presença dos amigos na sala, dos amigos internautas, de tudo e todos que de alguma forma contribuíram para que esse momento fosse possível. Sabemos que o objetivo da vida é viver, e viver bem. E a arte de compreender o outro é o seu real significado. Porque de nada adianta as batalhas intelectuais se não temos a expertise de silenciar e, no silêncio, penetrar na consciência do outro e semear naquele terreno mesmo árido, sem que ele perceba, possibilidades vindouras para uma nova compreensão da pauta. Aí começamos bem, né? E pensando no que nós já estamos estudando, né? Amor em ação. O amor em ação, a gente viu que começamos, né, com... Vou até adicionar aqui no palco. Começa com o dever, né? Então, Sebastião traz para nós, no início aí, dos parágrafos que trata do amor em ação, sobre o dever. Pamela, o que te chama a atenção como dever? Amor em ação começa com o dever. Eu acho que é o cerne do capítulo. Se a gente estudar só isso, a gente já entendeu praticamente o livro inteiro, porque o livro nos entrega a prática. Então, assim, como o Sebastião falou, né? Que o livro de Sal da Terra, A Luz do Mundo, tem 3 livros. Um livro você se conhece, né? Você entende a prática, coloca em prática para si mesmo no segundo, e o terceiro você sai para semear. Você prepara o terreno nos 2 primeiros e no terceiro você sai a semear. E é exatamente isso. E o resultado dessa semeadura é aquilo que você deixou no coração de cada um, que é a caridade. É aquilo que ele vai fazer por aquilo que por aquilo que você tocou no coração. E eu tenho uma série na Rádio Boa Nova que o Sebastião fez 2 séries sobre dever e caridade. E ele falou sobre a ação de você dar as coisas, não só uma ação de desprendimento, mas é como um veículo, como a água fluidificada, são veículos de forças e estímulos, como um elemento de nutrição. Você vai nutrir o outro de ideias, de novas palavras, porque você não precisa de dar um alimento ou água fluidificada, mas no objeto, no tecido que você coloca, você dá ao outro, aquilo ali fica impregnado, como um exemplo de uma amiga nossa, que ela tinha problema com o filho, ela sentava na cadeira em que o filho sentava, e ali ela orava, e ali ela emitia bons pensamentos para o filho, visualizava ele fazendo outras coisas até que o filho mudou de vida.
Lindo, né? Praticando esse dever que passa a ser a lei da vida, passar aqui para Eurípides a bola. É a lei da vida, né? E aí complementa: amor é a alma da vida. Na área do direito, o que vem a ser lei, hein, Eurípides? Como assim? A lei são normas, são regras a ser seguida. Como existem as leis imutáveis universais, existe a lei dos homens, né? São regras, são normas a serem seguidas que, se você desobedecê-la, você sofrerá as punições legais ao que ela imputa as suas infrações, né? Eu acho que bem simples, de uma forma bem simples e rápida, eu resumiria esse dever em relação à parte espiritual, a partir de que nós recebemos a graça da reencarnação, nós temos o dever de se ater a esse processo, ou seja, o dever inerente a este processo de amar, de se transformar, de ser humilde, de buscar, de compreender. Nós temos uma responsabilidade com o novo processo ao que nós se sujeitamos, porque ninguém vem aqui por acaso e ninguém vem aqui à toa. Nós viemos aqui cumprir um dever e esse dever chama-se evolução. E esta evolução está contida de inúmeros adjetivos para que este espírito possa evoluir. Então, dever é uma responsabilidade. Ele vai gerar uma ação e essa ação vai ter uma reação. E essa reação depende da nossa ação, principalmente quando nós nos comunicamos, nós buscamos o conhecimento, que é o necessário e suficiente para essa evolução. Gratidão. Obrigada, Eurípides. Então, o dever está lá, é a lei da vida, hein, seu Luiz? E aí ele coloca: o amor é a alma da vida, a consciência da ciência e a caridade em todos os seus aspectos. O que compreendemos sobre isso, seu Luiz? Bom, eu fiz um breve resuminho falando sobre o dever. Eu acho que o dever está bem ligado ao conhecimento que a gente tem. Quando a gente não tem o conhecimento, você age dentro da lei. Os primitivos, os povos indígenas e assim por diante, cada um compreendia o dever dentro daquele processo. Passando a conhecer e a se comprometer com esse conhecimento, aí as coisas vão mudando. Então, quando ele fala que o amor é a alma dessa vida, é quando você, na busca, segundo o textozinho e o programa anterior, dessas virtudes, essas filhas do amor, que seriam a dedicação, a humildade, a paciência, a abnegação, resignação, devotamento. Esse é o processo que se completa como as filhas do amor. Porque o amor não é pedindo a Deus esse amor que você vai ter. Não é pedindo a Deus virtude, como nós tínhamos esse costume, que nós vamos criar a virtude em nós. Senhor, dê-me a dedicação. Senhor, dê-me a paciência. E, de repente, você se vê numa situação em que você surta. Você fala, puxa vida, mas pedir tanto a Deus a paciência, né? E, na verdade, você não construiu. Ele vai te dar situações para que você construa essa paciência. Por isso que eu falei sobre esse texto do Sinal Verde, sobre as situações que você vai viver no seu dia a dia. É dentro desse processo do dia a dia que você vai verificar qual é o ponto em que você está nessas filhas desse amor. Até quanto você alcançou. E, de vez em quando, eu me sinto até meio entristecido por tanto tempo estar caminhando aí ao lado do meu amigo aí e desses seres iluminados que tanta informação traz, mas ainda continuo derrapando em algumas áreas.
Então, essa área da divergência mesmo é uma coisa que nós deveríamos estar craque, né? Craque, porque conhece-se uma pessoa ou conhece-se uma doutrina pelo exemplo que ele dá, ou que ela traz. Se o exemplo dela está se afastando do Cristo, apesar de que muitas vezes molda-se uma situação para que ela encaixe dentro daquela religião, né? E não a religião, você se encaixar dentro dos preceitos do próprio Cristo, não, você quer, dentro dos processos de Cristo, você encaixar o que você acha certo. Aí você cria a sua própria religião, seu próprio processo. E eu luto nessa situação. E nesse croquisinho que eu fiz, todas essas virtudes seriam as filhas do amor, para que você alcance essa autoiluminação. E com essa autoiluminação, que é o nosso processo, a perfeição, nós teremos alcançado essa consciência máter ou esse reino de Deus em nós. Obrigado. Obrigada, Adriana, Luiz. antes de alguém falar, o Luiz veio muito inspirado, porque quando eu pensei na paz do mundo, eu pensei logo nessa questão dos seres que destonam essa questão da própria verdade universal, como o Eurípides falou, né, que existem as consequências. E aí eu pensei que se você cumpre com as leis de Deus, você também está cumprindo com as leis dos homens. Então, tudo vai se encadeando, tudo tem um motivo para que ele existe. Exatamente. Então, antes de eu passar a fala, né, para o Sebastião, alguém abriu aí? Eu queria completar um pouquinho aqui, bem rapidinho, que a aflição, na verdade, em relação à vida, é você não alcançar essa situação virtuosa, né, e não compreender a vida. Porque se você impõe a todos que te rodeiam a sua verdade, você acaba ficando sozinho. E o outro, você cria aflição para você. Quando você compreende todas as pessoas dentro do processo que ela está vivendo, né, porque é esse o verdadeiro caminho que nós estamos fazendo na Terra, esse caminho é um caminho sem aflição, que é o caminho prometido por Deus. Não é que nós vamos viver numa paz. A paz, talvez, seria dentro da gente com a paz de consciência. Você está caminhando entre guerra, lutas, tiro e morte, mas a sua paz está dentro de você, independente do que esteja acontecendo para fora. Confundi um pouquinho, mas era isso que eu queria falar. Obrigada, seu Luiz. Então, Sebastião, né, quando a gente traz aqui o dever, né, dever é a lei da vida, e aí está entre parênteses, figura nobre e santa, que paira acima da humanidade, está acima de todos nós, integrando o conjunto das prescrições da lei moral para o universo inteiro. Quando eu entendo isso, eu compreendo, né, que tudo que há, tudo que existe, é porque responde ao seu dever. Né? Eu até brinquei numa palestra que dei segunda-feira, numa casa espírita aqui, que essa questão é se a micropartícula não cumprisse com o dever que ela tem, a gente nem existiria, né? É por aí mesmo. E o amor está, né? O amor, tudo existe porque o amor está. Ele já está. Quando entendemos o enredo das palavras, que às vezes parece só um conjunto de palavras bonitas correlacionadas. Mas a coisa é muito mais profunda do que isso, porque cada sequência de palavras quer dizer algo muito profundo e, às vezes,
muito simples. Pode deixar na tela o texto, nós vamos trabalhar aí, Adriana. Então, vamos analisar cada palavra do texto colocado na tela. E vejamos, na sequência desses estudos no capítulo, porque é apenas a introdução, que nós vamos perceber, que aí são de vários autores, e lá na obra está o endereço de cada frase que foi colocada. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o dever reflete na prática o exercício de todas as virtudes, que significa esse conjunto de prescrições da lei moral para o universo inteiro. Por isso que ele paira acima da humanidade. Porque quando falamos de dever, não é obrigação, é aquilo que a minha consciência determina como natural, que é o mínimo que eu posso fazer é cumprir o meu dever se eu almejo pleitear algum direito, ou se eu almejo que a vida me devolva alguma oportunidade após o cumprimento de meus deveres. Então, quando pensamos do Evangelho segundo o Espiritismo, também esse conjunto de virtudes, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o devotamento, todas são filhas do amor. Está lá. Nós não criamos isso aí. E noutra obra, assim como o trabalho é a vida e a alma da oração. Quer dizer, oração como falação não deu certo. Porque está falando aqui que esse amor também é a consciência da ciência. Então, vejamos, voltamos lá em cima. O amor é a alma da vida, mas também a consciência da ciência. E a caridade em todos os seus aspectos. Então, nós temos, um lado, um conjunto de regras e normas para colocar esse amor em ação. E ele pode ser fracionado, porque se todas essas virtudes são filhas do amor, num dado momento, como o Luiz colocou no início, é a humildade de silenciar para que o mais tolo possa falar. E isso faz parte da caridade, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas dependendo do tamanho dessa humildade, de repente o mais tolo é mais sábio do que eu. Porque apenas o meu ego quer fazer sobressair a minha verdade. E às vezes, na simplicidade do outro, se eu buscar nas entrelinhas a essência do que ele quer dizer, e não apenas as palavras que ele esteja usando, eu posso enxergar outra realidade. Como é uma situação que está surgindo, como se o novo pontífice estivesse banido Nossa Senhora da Igreja Católica, que é somente Jesus. Não é isso que ele quis dizer. Na essência, ele está dizendo que o nosso mensageiro, o representante divino é Jesus. Mas sem Maria, não o conhecíamos. Só que a mensagem principal é dele. Mas isso também, num dado momento, eu posso embarcar com Maria, que está fazendo a vontade dele, que está cumprindo em algum ponto o que ele recomendou. Então, isso não invalida, num dado momento, não, aqui eu estou reverenciando Maria. Mas se formos buscar lá no fundo, Maria está falando o que ele recomendou. Bom, agora eu sou seguidor de Francisco de Assis, mas ele é um fiel escudeiro de Jesus. Então, ele vive o que Jesus está recomendando, num grau menor, talvez. E se eu não consigo vivenciar Jesus na totalidade, eu posso imitar Francesco. E nem 100%, às vezes 1%. Eu posso imitar Joana de Ângeles, copiar os seus exemplos.
Isso não invalida, porque, no fundo, é o Cristo que nós estamos servindo. Só que se eu não consigo compreendê-lo na totalidade, pelo menos eu compreendo em partes. Então, quando falamos do dever como um conjunto de virtudes que regem a vida e paira sobre a humanidade, ou seja, rege o comportamento da humanidade inteira, e vemos hoje em nosso cenário uma infinidade de seres querendo direitos sem deveres, querendo tomar posse do que é do outro. E não só de textos, de várias situações, mas às vezes da sua própria propriedade que você, com suor e lágrimas, teve a honradez, a honestidade para conquistá-la para o seu conforto e segurança. E o outro, não, ele se acha uma vítima da sociedade e se acha no direito de tomar o que alguém conquistou com honradez. Aí é onde faz essa confusão de querer direitos sem deveres e, às vezes, seres que estão aqui que, como se desprezasse esses valores, esses estímulos, e em etapas anteriores usasse maus recursos, por exemplo. Como se disséssemos, ganhou e não trabalhou para merecer aquele salário, porque emprego poucos querem. Ou melhor, trabalho poucos querem. Agora, emprego todo mundo quer. Emprego significa a garantia de um salário no final do mês, mas não quer dizer que eu trabalhei. Tem pessoas que nem comparecem no trabalho, aí volta na outra etapa para corrigir. Aí trabalha como um condenado, como falamos no popular, e não ganha quase nada. Ou quando ganha, parece que o dinheiro entra e sai pelo vão dos dedos. Quando cumprimos fielmente os nossos deveres, é lei de compensação, é lei da vida devolver a nós, e dependendo de como fazemos, de como cumprimos esses deveres, porque o dever não espera reconhecimento, ele não espera aplauso, não espera gratidão. Eu fiz porque era o certo fazer. E fiz para a paz de minha consciência, porque a paz do mundo começa em mim. Eu não fiz esperando isto ou aquilo. Até anotamos hoje uma frase de Dom Pedro II, do Brasil, na deposição. E ele disse assim: o bem feito não teria valor algum se aguardasse retribuição. Não é o bem feito. Bem, vírgula, quando realizado, ele não teria valor algum se ele aguardasse qualquer retribuição. E o dever é a mesma coisa. Então, a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. É o que chamamos de felicidade. É o que chamamos de liberdade legítima, porque eu conquistei esta liberdade à luz da verdade, cumprindo os meus deveres. Então, bem devagar, o dever é lei da vida. Então, é um conjunto de regras, de normas, de leis que vai nortear a vida em todas as suas expressões. E o amor é a alma da vida. E quando imaginamos o amor como alma da vida, Joana de Ângeles também fala, é a vibração de Deus. Ou seja, é a presença divina gerando, nutrindo, organizando e mantendo a vida. Então, ele não é só a alma da vida como consciência que rege a vida. Ele é a própria vida, em todas as suas expressões, no dizer de Joana de Ângeles. E o amor também, quando vivenciado, fracionado nas virtudes, na síntese, como um conjunto delas integradas, ele forma a consciência da ciência, mas não é a ciência acadêmica, é da ciência que eu tenho na situação também. Pode ser a ciência acadêmica,
Mas como nós estamos vendo outro dia, a ciência está a serviço de outra coisa. Mas até agora não vemos, senão raras exceções, a serviço da verdade e do bem da humanidade, mas a serviço de interesses. Tem o resultado encomendado de quem paga a pesquisa, com algumas exceções, raríssimas exceções. Então, é a consciência, esse amor vivenciado, forma a nossa consciência e nos dá uma ciência do nosso existir e, ao mesmo tempo, esta consciência do real objetivo da existência. E a caridade, que é o amor em todos os seus aspectos, é Miramês que narra. Ao mesmo tempo que Bezerra de Menezes fala que o amor é a caridade é o amor em excelência. E, ao mesmo tempo, Miramês fala, a caridade, inverte a polaridade, é o amor em todos os seus aspectos. Então, veja aí o que você está precisando, de paciência, a ciência da paz, de humildade para reconhecer a sua própria ignorância, de calar-se para que o outro possa falar, de dedicação é o que você precisa. A abnegação é quando você faz aquilo que não foi contratado para fazer, mas o ambiente que você trabalha carece que aquilo seja feito, porque, do contrário, emperra-se todo o expediente. Mas alguém faltou ao trabalho ou não cumpriu os seus deveres, está ali e precisa ser feito. E você sabe que, com a matemática do mundo, você não vai receber pagamento, mas com a matemática divina, sim. E a resignação, você sabe que é o consentimento do seu coração, da sua consciência, da sua intuição. Não é apenas a obediência como consentimento da sua razão, do seu raciocínio, da sua inteligência. E esse devotamento, nestas frações do amor, e todas as que falamos anteriormente, então elas são filhas do amor, e o amor, como síntese das virtudes, é filho da fé, porque a fé gestou o próprio amor. Não apenas esse conhecimento levado a efeito reuniu as mônadas para formar o amor substância, mas essa fé conduziu as mônadas, promoveu as mônadas e formou as próprias virtudes, que agora sintetiza o amor, que é a lei que está a serviço aí do dever, como frações, que rege a vida em todas as suas expressões. E, da mesma forma, o trabalho para fazer acontecer tudo isso é a vida e a alma da oração, porque é hora de ação. Então, oração, no mínimo, ela é um projeto de ação. Eu estou falando com Deus cósmico, com Deus interior, com Cristo cósmico, com Cristo interior, ou com qualquer um dos seus emissários, apresentando a minha proposta de ação, para ser respaldada por eles ou por quem eu estou me servindo ou me dirigindo como referência. Como eu disse, pode ser a Mãe Santíssima, pode ser Francisco de Assis, pode ser Santo Agostinho, pode ser Joana de Ângeles, e eu estou me dirigindo a alguém que eu estou copiando os seus exemplos. Eu fiz um projeto baseado na sua vivência, veja como está. Porque assim que eu começar a colocá-lo em ação em nome do mestre, do avatar, deste ser ou seres estelares, com certeza eles me darão um respaldo, como Joana de Ângeles narra. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Quem é que trouxe essas 100 ou 1000 vezes a mais? Vemos na obra Nosso Lar de André Luiz que o esforço extremo do governador por décadas para recuperar a alimentação pela respiração que fora perdida
Num ato extremo de conclusão, veio 200 especialistas do plano espiritual, ou seja, não veio 1000, não veio nem 100, mas veio 200. Quer dizer, naquele momento, os 200 eram suficientes para que ele concluísse e concluiu o que fora alvo do seu esforço, da sua dedicação. Agora, a oração foi o planejamento e na ação foi a recuperação do que havia perdido. Mas pelo meu tamanho, eu creio que já falei demais. Ai, que maravilha, hein? E aí, gente, né, com muitas novas, né, conclusões, compreensões, a gente começa a ter alguém está aqui para desligar, porque está dando eco. Para a gente poder, então, evoluir, né, essa nossa compreensão mesmo do sentido da própria vida. Né? Tudo que o Sebastião está colocando aqui para nós nos faz reflexionarmos melhor, né, sobre a nossa própria existência. Bom, vamos seguir à frente aqui, que tudo isso que nós estamos lendo aqui já estamos relendo. E aí depois eu passo, então, ao comentário da turma da sala. Então, para quem tem olhos de ver, receber-se-á nos traços fisionômicos e no caráter irretorquível do ser que anima a forma humana a caminho de sua insigne humanização, que a caridade personificou-se no amor em excelência, nos cimos da auto-iluminação. É o êxtase no qual configurar-se-á na consciência mater, o reino de Deus em si, a síntese das sublimes revelações, nobre e lucidamente vivenciadas, e o corolário das imorredouras verdades divinizantes. Imprescindível conscientizarmos-nos de que a fé, lúcida, ativa e proveitosa, matriarca da súmula virtuosa, o oásis de todas as virtudes, gesta a caridade como farol diretivo de sua prole, assim como transmite a esperança que gera o amor. Se a gente fosse desenhar aqui, hein, Sebastião, o desenho seria que há um processo, né, que parte lá do primeiro capítulo, fé, né, onde você trabalhou a fé. Sem ela, nada disso vai se construir, né? Então, seria assim, o dever cumprido, ele depende desse mecanismo fé, porque é através dela que eu tenho certeza que as coisas vão ser feitas como devem ser. Né? Olha aí, falei, né? Eu só vou saber que eu posso passar o bastão para frente, porque eu sei que o Sebastião vai seguir e passar esse bastão para outrem, que vai concluir a nossa corrida, né? E isso em todos os processos evolutivos que nós fazemos. É muito bonito esse processo que está desenhado aqui, né? Então, mais para isso, Sebastião chama a atenção aqui, temos que ter olhos de ver, né? Então, para a gente poder perceber, aí vai até além, né? Traços fisionômicos, é de fisionomia mesmo que ele está falando. E, além de tudo, caráter, né? Que não se deixa levar por nada, né? Que se anima e a forma humana a caminho da sua insigne humanização, né? Então, são seres humanos que já têm em si a própria humanidade. E que humanização é essa? Aqui eu deixo a pergunta e vou começar com o Sebastião para ele falar e depois a turma fala. Porque eu fiquei pensando aqui, né? Que humanização é essa que você está falando? É do espírito que está no estágio e passa a ser humano? Ou nós que já estamos no estágio humano e que não ainda não agimos como seres humanos? Como que é isso aí, Sebastião, para a gente poder entender? Porque chega a me dar até uma gastura, sabe? Eu falo, como que eu sou ser humano e preciso me humanizar ainda?
né? Agora, quando eu estou num estágio não humano e vou passar a ser humano, eu tenho que me humanizar. Como está no texto aqui, é bem simples. Veja lá. Para quem tem olhos de ver, ou seja, quem já tem aquele conjunto de virtudes em exercício que nós lemos na tela anterior, facilmente ele vai perceber nos traços fisionômicos de alguém que ele está observando e no caráter irretorquível. Então, o caráter irretorquível já é a postura, já é a estampa, se assim podemos dizer, do ser humanizado. Então, o caráter de quem cumpre os seus deveres, nós já sabemos o que são os deveres. Então, o caráter irretorquível do ser que anima a forma humana e ele está a caminho de sua insígne humanização. O que é o insígne humanização? É a caridade que personificou nele, no amor em excelência, nos símbolos de sua autoiluminação. E quando você se autoilumina, não tem diferença entre você e um átomo. Você está vendo Deus no átomo e trata aquele átomo como faria o próprio Deus se estivesse em seu lugar. Não tem mais diferença entre você e o outro que anima a forma humana. Você vai compreender o grau de evolução que ele se encontra e não tem como esperar o que ele não possui. Então, você aceita o que ele já consegue expressar e naqueles espaços entre uma frase e outra da sua expressão, no silêncio dos seus exemplos, no pensar, sentir, falar e agir, você vai semeando sem preocupar-se com o nascimento, com a florescência, com a frutescência, porque cabe a nós, conforme está na Bíblia, semear. E o divino jardineiro é Jesus, que vai cultivar. E, ao mesmo tempo, Deus fará a colheita. A nossa parte virá. Então, semeie pelo exemplo. O ser humanizado é aquele que qualquer coisa ou qualquer expressão da vida dentro ou fora de si merece a sua atenção. Merece o seu amor, a sua dedicação, a sua abnegação. É como se você estivesse, de fato, olhando para o Cristo, olhando para Deus e perguntasse a cada expressão de vida: o que queres que eu te faça? Ou seja, o que eu posso fazer por ti sem prejudicar a sua programação? Porque amar o outro ou ser humanizado, ele não vai fazer pelo outro o que lhe cabe fazer, porque isso é desumanizar o outro. Porque o problema, a dificuldade do outro, veio para que ele conseguisse essa humanização. Agora, o que eu vou facilitar na vida do outro? Exemplificando meios de como o outro pode fazer para alcançar o que ele almeja. Então, ele tem como referência o Cristo, a Mãe Santíssima, Francisco de Assis, como nós citamos anteriormente, até nosso amado Chico Xavier, por que não Divaldo Pereira Franco e outros. Então, mire aquilo que está mais próximo de você. E depois que você eleger um degrau como Divaldo, agora almeje um Chico Xavier, almeje um Francisco de Assis e vai indo até você falar: não, agora eu já consigo dizer em alto e bom som: eu e o Cristo somos um. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Então, essa humanização, imagine, num dado momento, no primeiro livro, nós falamos de medicina humanizada, onde o médico trataria todos os pacientes como trataria sua mãe, seu filho, seu pai, se ele ama o seu pai, sua mãe e seus filhos como Jesus nos ama, nos amou e nos amará sempre. Porque quem é que garante que na minha frente, na figura de um paciente, não é o próprio Jesus? Ele se disfarça de todos os meios, até porque todas as expressões de vida no planeta Terra são expressões do Cristo, ou expressões do próprio Jesus. Porque se nós temos ele como mestre, modelo e guia, diretamente
Nós estamos procurando fazer parte dele. Porque, de repente, eu não sei nem o que é o Cristo como governador supremo do planeta. Mas ele esteve conosco. E alguém, às vezes, fica meio avesso quando se fala desta regressão nas formas, isso não é possível, o espírito não retroage. Uai, o que aconteceu com Jesus? Onde ele estava? Ele não é mais um ser na forma humana. É um ser angélico, já não tem mais essa forma, mas ao mesmo tempo ele pode voltar, porque ele mesmo disse, só desce quem subiu, e animar qualquer forma, não só a forma humana para falar com os humanos, mas com certeza a forma de um pré-humano para falar com os pré-humanos, que são seus irmãos. A forma animal para falar com os animais. A forma vegetal para dialogar com eles. A forma mineral, como está na obra de Maria João de Deus, que seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, e através da expressão de suas poderosas mentes encarnam frações de seus pensamentos naqueles reinos. Jesus não está voltando no comportamento de cada um, como Bezerra de Menezes afirma. Se está voltando, ele está encarnando em nós as suas virtudes. Agora vale lembrar se eu quero comprar essa ideia. Se eu quero criar a ambiência para que ele semeie em mim a abnegação. Porque nós estamos encarnando virtudes imanentes em nossa consciência, onde Jesus e o próprio Deus estão, conforme Miramês. Vamos lá, então, Pamela. Coloque aí. Olha, o que eu acho mais interessante no despertar é esse crescimento exponencial do conhecimento espírita. Porque na página 218, Sebastião nos coloca exatamente aquilo que ele falou, que não precisa ser diretamente o Cristo. Nós precisamos de uma orientação. Esse é do primeiro livro. Basta nos eleger determinada meta e as orientações de um professor habilitado que não seja diretamente o Cristo, mas alguém que se já fez uno com ele na exemplificação diária. E ali ele mostra, né? Hoje ele mostra que isso é só um ponto de apoio, porque o nosso objetivo é o próprio Cristo, é se unir às leis cósmicas. E uma coisa que eu resumo tudo isso que o Sebastião falou, principalmente na primeira tela, foi que o amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva. Exatamente. Eurípides, o que você compreendeu dessa fala? Olha, eu estava vendo aqui tudo que o Sebastião está falando. O Dr. José Carlos de Luca, ele fala em um capítulo específico no livro Dentro de Mim, na página 85, ele transcreve Leon Denis, que diz: é somente quando este centro de ação domina o outro, o ego, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. E por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Essa foi Leon Denis que diz. Aí o doutor José Carlos de Luca reafirma: concluindo o esforço, deve-se convergir para o cultivo crescente do Espírito Divino em nós, que é a expressão de Leon Denis, e deixar brilhar a nossa luz, como orientou Jesus, o sentir o amor divino pulsando em nós. Nossa vontade deve estar dirigida para esse propósito. A oração e a meditação diárias são grandes aliados à percepção da nossa natureza sagrada.
a qual também irá se projetar para os demais instantes de nossas vidas, a fim de que eles igualmente sejam momentos divinos e não egocêntricos. Aí, reafirmando, a caridade desinteressada é outra prática fundamental, por meio da qual o amor vai aos poucos impregnando os nossos mínimos gestos. Não me refiro aqui apenas aos gestos de esmola, falo principalmente da caridade de uma boa palavra, do perdão de uma ofensa, do sorriso a quem está triste, do pão a quem tem fome, do consolo ao desesperado. Nos momentos em que consigo entrar no estado amoroso, sou tomado por uma energia tão intensa e divina que pareço estar sendo transportado ao céu. Mas o único fenômeno que ocorre na verdade é a expansão da minha centelha divina, ainda que de forma pequena, mas suficiente para que eu sinta os efeitos benéficos de uma fagulha de luz, diminuindo o meu egoísmo. A conjunção da vontade do ser bom, da oração, da meditação e da caridade coloca nosso ser na rota de uma vida verdadeiramente mais espiritualizada. Enfim, uma vida mais feliz. Afinal, quando brilha nossa luz, toda a vida se ilumina. Página 86. Realmente é isso. Quando você passa a ter o conhecimento e exercita ele, você se torna luz, que é o que o Sebastião sempre está dizendo. Nós estamos sempre em busca da autoiluminação. É impossível o ser encarnado que aqui está fugir da autoiluminação. Se ele não se ater a esse processo da autoiluminação nesta vida, com certeza o processo se refazerá e continuará até que se chegue à autoiluminação. Isso é lei universal do processo de reencarnação. Ok? Gratidão. Obrigada, Eurípides. Seu Luiz. As informações foi um montão, né? Mas eu gostei da parte que o Sebastião falou, na definição do amor. Eu não sei se eu não tive ouvido, ou ouvi pela primeira vez, ele falou que é a própria vibração de Deus. É a alma da vida, fica meio vago, né? Mas a vibração de Deus, aí sim. Então, nós estamos mergulhados nessa vibração de Deus. Agora, voltando ao dever, primeiro ele falou aí, né, sobre a oração como falação. Foi o que nós usamos muito. Cada das orações que chegava a chacoalhar o ser espírita, mas sem uma forma era quase que uma negociação e não uma forma de renovação, entendeu? E muitas vezes repetia-se aquelas palavras por um tempo longo e tal. E aí o dever ele tornou a falar, e isso eu trago comigo, e é uma das lutas do ser humano nessa saída da entrada na humanização, é esse dever de não esperar o reconhecimento. Isso aí nós não estamos preparados. Eu já vi até lá dentro da casa espírita sopa e depois... Você acha que aquelas pessoas que buscam a sopa ali teriam compreensão? Um ou outro vai ter, mas a maioria não vai ter reconhecimento, mas vai achar que é quase que obrigação o que as pessoas estão fazendo ali. E alguns se sentem magoados com isso daí, porque não chegou nesse processo do dever, né? Isso mais simples que eu estou comentando, de não esperar o reconhecimento. Então, tudo que você for fazer na vida, por mais íntimo que for, se você buscar o reconhecimento, ainda você está no estágio anterior. Está certo o que está fazendo. Já está um passo à frente. Mas ainda busca o reconhecimento daquilo que você faz, que é o nosso processo, ainda nós temos que alcançar algum patamar a mais nessa situação. Ele lembrou a caridade, e eu torno a lembrar novamente, né? Ele falou que é o amor em sua excelência. Então, eu falo que a caridade não é a caridade que você doa, apesar dela fazer parte, como dever, não como caridade, como dever. Então, uma marmita que você dá, uma comida que você dá, é um dever, e não uma caridade. A caridade é aquela em que você ilumina e liberta a consciência.
O Divaldo não foi o do Zóio Azul, que me fugiu o nome aqui. Ele falou que não foi num centro, foi num centro e descobriu que o presidente do centro, todo cheio de pontos, falou: tá vendo? Aqui tá a avó, tá a mãe e tá a filha e a neta. Todas elas sendo amparadas pelo centro. Vê que beleza? Aí ele falou: não, peraí, tem alguma coisa errada. Se a avó foi amparada, depois veio a mãe, no mínimo, a neta já tem que estar trabalhando, já tem que ter compreendido o processo, porque senão não é caridade, é aprisionamento. Então vai vir a bisneta e vai continuar comendo sopa, vai continuar tomando pasta, entendeu? E esse é um processo em que os centros espíritas ainda estão amarrados. Primeira quantidade, que eu era um desses, que queria ver a casa lotada. E, na verdade, esse processo dessa autoiluminação e essa busca incessante de uma renovação íntima, não todos estão preparados. Então, esse é o processo aí que eu falo. E ele lembrou também aqui uma parte interessante, né? Nesse que eu argumentei logo no começo, que seria esse direito de todas as pessoas, você vai compreender o caráter de cada um irretorquível. Você vê a pessoa tomando uma certa atitude e dá um passo, silencia e aguarda para ver o caráter dessa pessoa. Eu não estou falando que ela é mal, tá vendo? Eu não estou falando, eu vou comentar o que aconteceu essa semana, e um dos amigos meus, né, nós temos cozinha nos caminhões, né, nós fazemos comida lá no meio do mato, e fazendo cafezinho, e um desses que eu estou sempre numa briga entre aspas, sobre esse processo de entendimento e compreensão, ele falou: não, eu não tenho a cozinha, Luiz, porque todo mundo vem, toma café, come, belisca, faz e vai embora. Ninguém lembra que você comprou a linguiça, que você comprou aqui, que você comprou a manteiga, que você trouxe o queijinho. Então, ele não tem esse processo assim, ele não compreendeu que aquilo ali é uma dedicação própria minha ali, quase que um dever, que nós estamos no ambiente. Ele já compreende que cada um que compra o seu e se vira ali. Não estou falando que ele é maldoso, vou repetir de novo, mas é assim, ele não alcançou essa parte, que ele poderia, assim, fazer um café e doar de mim para todo mundo que está ali naquela frente de trabalho ali. Ele ainda não alcançou. Então, é isso aí. E que terminou com o processo que ele comentou, Sebastião, que eu e o Cristo somos um. Esse é o grande processo. Como um dos processos de crescimento, o principal é a reflexão, que é o mais importante, um deles é a copiar. Então, se eu não tenho condições de copiar o próprio Jesus, ou e nem o Chico, eu vou copiar, no mínimo, o Tião, que está pertinho de mim aqui, né? Que eu compreendo, vejo até os escorregão, mas que ele alcançou coisas que nós ainda estamos tentando alcançar. Então, eu copio ainda ele que está mais próximo de mim. Na hora que chegar alguém mais experiente que ele, eu também vou tentar copiar. Mas sei, dentro de mim, o processo de reflexão está dentro de mim. Maravilha. Você quer falar, Pamela? Pois não. Só complementar o que o Luiz falou, que essa questão do um atrelamento da cesta básica, uma palestra espírita, uma participação de uma atividade da casa espírita, sempre foi uma polêmica envolvendo a questão da assistência social junto às federativas espíritas. Não sei como anda isso, mas geralmente eu ouvia em congresso, em palestra, o pessoal falando dessa, entre aspas, necessidade, só vai ganhar cesta básica se participar da palestra, ou participar de um evento da casa espírita. Então, está atrelando a pessoa, entre aspas, ser espírita, para ganhar a cesta básica. É isso, pelo menos, que eu vejo, já vi por aqui. E, pelo visto, é uma coisa nacional.
Muito bem, Pamela. Até eu compartilhei, É, e um amigo compartilhou, o Haroldo Dutra, né? Não sei se vocês viram, ele falando dessa questão, né? Então, Jesus nos ensinou a acolher. E as pessoas têm mania de querer evangelizar, catequizar, né, o outro, né? E quem somos nós, né? Primeiro ele acolhe, ama, né? E aí depois, se a pessoa te perguntar, te pedir, você avança alguma coisa, né? Então é mais nesse sentido. Fala, Eurípides. é como você disse lá no começo, Adriana. A partícula, não sei se ela atingirá o fim. A partícula atinge o fim, sim, porque ela já vem com o dever do Criador direcionado. O problema está no receptor. Será que o receptor vai cumprir esse dever? Será? Né? Então, exemplo desse trabalho voluntário e caridoso. 30 anos que, se não me engano, que o MEFA serve a sopa àquela comunidade carente. E eu frequento o MEFA há algum tempo também, vejo muito pouco das pessoas que pegam a sopa irem à reunião. Muito pouco, né? A maioria como se diz, o que essa mão dá, essa não precisa saber. Então, aquilo é dado como um bem a cumprir-se aquela necessidade momentânea daquele exato momento. A pessoa tem fome, então tem um prato de comida a ofertar sem cobrança, sem exigência nenhuma, de forma humilde, caridosa e rotineira. Já é uma rotina da instituição servir. Agora, como a Pamela disse, é verdade, os problemas sociais são muito grandes que várias casas têm enfrentado, porque eles criam projetos e tudo na emoção, naquela empolgação, mas eles não pensam na essência, no principal, no assunto que nós estudamos, o dever. O que é que esse dever vai nos outorgar a fazer? Será que essas pessoas também estão preparadas materialmente e espiritualmente para receber essas coisas? Será que esse é o momento certo? Será que esse é o projeto certo? As pessoas fazem muita coisa por impulso. E uma coisa que tem sido assim, o Sebastião tem viajado muito, talvez tenha até percebido muito mais do que eu, Pamela, Adriana, que também dá palestras para vários lugares, várias casas espíritas, o grande problema está sendo a idolatria. A idolatria, ela é um mal dentro de casas espíritas, de várias outras denominações religiosas, absurda. É idolatria a escritor, idolatria a orador, idolatria a qualquer tipo de pessoa que se prontifique a propagar o evangelho. E esse não é nem a palavra e nem o caminho que o Cristo nos ensinou. Ninguém tem que ser espelho para ninguém. De forma alguma. Jamais. Fulano, se espelhe no fulano. Não, você não pode fazer isso. Você nem deve indicar isso para a pessoa. Porque aquela pessoa está ali, naquele momento, falando aquela coisa boa, mas você não conhece a conduta dela, você não sabe como que ela é na vida dela, no espaço dela, no momento dela. Cada um tem o seu pessoal. E é isso que você tem que estar trabalhando, aquele Cristo interior dentro de você. Primeiro de tudo, você tem que ceder, se abrir. Porque até disse na casa espírita a qual estou frequentando, sexta-feira, Cristo, ele não nos quer de joelhos aos seus pés. Como somos centelhas divinas da fonte primordial de toda a criação, ele nos quer de pé diante dele, não caído. Não um trapo humano, um esmero, algoz da sociedade. Ele nos quer de pé, porque aí ele vai ver que realmente esse dever está sendo cumprido, que realmente esse dever está sendo atendido, que é o amor pela vida, pelo próximo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Então, esse assunto é extremamente profundo. Eu acho que nós levaríamos muitas outras aulas de discussão, mas que a gente comece a pensar no mínimo dos mínimos. Será que esse Cristo redivivo está dentro de nós?
para que nós possamos abrir essas portas e começar a exercer esse dever? Ou será que, primeiro de tudo, vamos adentrar para dentro de nós, fazermos uma reforma íntima, expurgando todas essas angústias, essas dores, essas aflições, essas faltas de perdões, essas mágoas, tristezas que está dentro de nós, para que possamos começar a nos abrir para esse novo cristianismo redivivo, cristianismo redivivo? Eu acho que esse é o tema de hoje. Cedermos, vamos ceder, acho que está na hora da gente começar a ceder, porque Cristo, ele está tão presente ao nosso lado e pedindo para que você me siga, jogue fora essa sua capa de orgulho, essa capa de preguiça, essa capa que você se deixa levar pelas situações do dia a dia e siga-me. Siga-me de coração, de alma. Esteja ao meu lado de pé, assim como eu estou ao seu lado. Não caído de joelhos, chorando, choramingando. Porque a gente só busca Cristo pela dor. Quando vai pelo amor, é raríssimo. Como estava falando de adoração, Sebastião falou antes, não diretamente de adoração, mas em relação a Maria, que o pontífice citou, eu citei isso esse dia no estudo, meu Deus, as pessoas se inflamou na hora por causa de Maria. Eu falei, gente, calma. Nós temos que começar a raciocinar essas transformações, a transição planetária está aí. Isso vai acontecer, a verdade vai emergir, a sujeira debaixo do tapete vai começar a eclodir, a criar espaço, e nós vamos ter que aprender a navegarmos livres sobre essas dimensões. Porque qual é o principal fator que nós agora vamos ter que nos libertar para podermos receber toda essa nova energia do amor, da vida? O medo. O medo em suas mais várias formas. Não é só medo de cobra, medo de lagarto, medo de dirigir, a esposa que tem medo do filho, ou do medo do marido, a mãe que tem medo do filho, eu que tenho medo de tentar uma nova oportunidade de trabalho, medo de pegar e dar um passo a mais na minha empresa. São N situações de medo. Precisamos exteriorizar, adentrar-se para dentro de si, fazer essa reforma íntima e lançar esses medos para fora, para que a segurança espiritual do Cristo rediviva dentro e dentro de nós e essa mudança ocorra. Porque senão, infelizmente, somos fortes candidatos ao processo de desencarnação, a retornar aos mundos primevos, ou seja, primitivos, para reiniciarmos o processo. Aí a gente vê a grandeza do Pai Criador, que não estamos escape da autoiluminação. Podemos retornar a mundos primevos? Sim, com certeza, se necessário for, com certeza. E o processo continuar. Até chegarmos, queira você ou não, isso vai acontecer. Então a oportunidade está aí, nós estamos no ápice da transição planetária. Possamos dizer que somos escolhidos? Sim. Agora, cabe a cada um de nós cumprirmos a nossa tarefa. A partir do momento que a gente quer passar pano, beleza, é um direito que você tem, é livre-arbítrio, quer passar pano, passe. Mas a oportunidade está aí. Vem esse homem que passou por uma situação extremamente difícil para o ser humano, para o ser espiritualizado, construiu essas obras, passou a sua experiência toda dentro dessas obras e está aí se disponibilizando. Vê quantas pessoas está aí, ó. Nós estamos em 5. E os internautas, quantos têm? Uma meia dúzia, 8, 10. Essa palavra, quantos milhares de pessoas está precisando ouvir isso nesse momento? Então, por isso que eu peço, a Adriana pede, o Sebastião pede, todo mundo está pedindo, gente, compartilhe. As pessoas estão precisando de ouvir essa verdade. As pessoas não estão querendo, nós não precisamos mais passar a mão na cabeça de ninguém, dizer, ai, coitadinho, acabou esse negócio de coitadinho, disso ou daquilo outro. Temos que agora agir com a razão e não com a emoção.
Foi-se o tempo, não há mais tempo para isso. O Cristo está aí. Eu estou com esse papelzinho aqui, ó, de marcador de texto, está aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o que é necessário. Ele nos é dado exatamente aquilo que é necessário. Hoje, o necessário para mim, às vezes, é ouvir o Sebastião falando sobre dever. Quanto isso vai me ajudar a saber o dever que eu tenho como esposo, como pai, como médium, como espírita, como filho de Deus. O dever que eu tenho de caminhar de pé ao lado do Cristo redimido. Então nós precisamos se abrir para essa verdade, para essa realidade e pararmos de ficar naquele patamar, naquela zona de conforto que nós estamos coitadinhos. Que Jesus milagrosamente vai fazer um milagre, vai curar o meu parente que está com câncer, vai curar a minha tia que é paralítica. Não, Senhor. Não é isso que Jesus quer. Ele quer o nosso coração aberto para a verdadeira humildade e caridade. Ele nos quer cristãos redividos, fé viva, aquela fé que transforma, aquela fé que cria. Porque, como o Sebastião disse até antes sobre a questão da fé, na hora que ele falou sobre a fé, eu lembrei do cego Bartimeu ao caminho de Jericó. Que o Cristo diz, o que queres que eu faça a você? O Cristo já sabia tudo que o cego precisava, que ele precisava ver, enxergar. Mas o Cristo sabia que ele próprio, o cego Bartimeu, precisava fazer a viagem de volta para dentro de si, e ele decidiu o que era melhor naquele exato momento para ele, para a partir dali ele alcançar tamanha graça e seguir o Messias. Ele apenas precisava ver, enxergar. Só isso. Ele fez o retorno para dentro de si, viu a sua real necessidade, jogou a sua capa de mendigo miserável, que o povo não via ele como cego, não, como um coitadinho. Mas para o Cristo ele era grande. Aí o Cristo falou, então a partir de agora você vê, siga-me. E ele enxergou, era só isso que ele precisava. A mesma coisa reflete a mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou no meio da multidão? Eu, Senhor, mas eu sou impura, não sei o que lá. E ela curou-se. E todas essas curas, o Cristo disse a cada um deles: eu não te curei, a sua fé te curou. Porque naquele exato momento houve a conexão energética do ser, que sois Deus, sois como eu, sois deuses. Somos partículas divinas da criação, do Criador, aliás. Somos Deus. Então nós somos capazes de nos autocurar. Mas a partir do momento que façamos a reforma íntima, que abrimos os nossos corações e expurgamos as nossas mazelas, as nossas feridas, as nossas dores, e deixamos esse Cristo redivivo adentrar os nossos corações, e a partir daquele momento nós passarmos a cumprir o nosso dever, a verdadeira missão que nós viemos fazer aqui. Essa é a minha contribuição para hoje. Desculpe por ter tomado tanto tempo, até porque o nosso autor precisa falar, mas muita gratidão. Muito obrigado. Obrigada, Eurípides. Então, nós vamos aqui só ler mais um e fecharmos, porque nós vamos parar exatamente onde paramos semana passada. A esperança. Aqui ele já traz o tema esperança, né? Não o que ele traz, né? Continuando o mesmo parágrafo, né? Então paramos ali, né? Que nós vamos ter a caridade, né? Como farol diretivo de sua prole, como transmite a esperança que gera o amor. E aí vem, a esperança criará e edificará a afabilidade e a doçura, tanto quanto a plenitude, oriunda do amor em excelência. Personificará a gratidão que engendra a alegria, bem como a paciência que gera a autoconfiança, e esta, por sua vez, produzirá mais paciência, a ciência da paz, ou a tranquilidade interior. Não por acaso, a fé, para nós outros, é a divina inspiração
da suprema sabedoria, objetivando a condução do homem aos alcantis do bem eterno. O seu exercício consciente culminará nos píncaros da resiliência profícua e da intuição proativa, um inegável sentimento inato no ser benevolente. Sebastião, podemos encerrar aqui, porque aqui tem muita coisa. E como eu falei para vocês, né, cada virtude tem um processo, né? E sem a fé lúcida, ativa e proveitosa, essas virtudes não vão existir, né? Então, uma está interligada à outra. Inclusive, só tem esperança quem tem fé. Podemos compreender assim, né, Sebastião? Exatamente. Volta à tela anterior, por favor. Então, vocês percebem que a continuidade desta tela em relação à anterior, que começou o dever, aqui está o exercício do dever passo a passo, pelo menos em parte, para que vocês possam entender. Por isso que cada item do livro, às vezes cada parágrafo tem começo, meio e fim. Então, quando você percebe, você chegou a um estágio de autoiluminação, que é o ápice da caridade para contigo, que é a caridade em todas as suas expressões, que é o amor que te iluminou. E você percebe que o êxtase no qual, que é essa autoiluminação, você vai perceber a configuração da consciência máter. Quer dizer, tudo que você vivenciou construiu a sua essência, o reino de Deus em si, onde você tem essa fonte de referências para as inspirações e as propostas vindouras. Então, essa síntese das sublimes revelações, que são as sublimes virtudes, nobre e lucidamente vivenciadas, e o corolário, que é o suprassumo disso, das imorredoras verdades divinizantes. Você vai percebendo que tem todo um enredo. Então, é imprescindível conscientizarmos de que a fé lúcida, ativa e proveitosa, porque a fé sem obras é morta por si mesma, então ela é matriarca da súmula virtuosa. O que é a súmula virtuosa? O oásis de todas as virtudes. O que vai acontecer? Essa fé, que é a súmula de tudo isso, ela vai gestar a caridade, que é a sua filha. A oração é a primeira filha, que é o processo de programação para o exercício da caridade em si, e a caridade vai ser o farol diretivo da sua prole. Então, toda a sua prole, ela é mãe de todas as virtudes, mas a caridade, baseado no que a oração propôs, ela vai conduzir as demais. Por isso que é o amor em todas as suas expressões. Assim como transmite a esperança. O que é a esperança? A esperança é a doce presença do amor. E você sabe que o amor é a alma da vida, o amor é a vibração de Deus. Se a esperança é a doce presença do amor, ela traz matéria-prima e diretrizes para o que você almejar. E aí segue a pauta. Então, deixamos para a semana que vem, né, esse entendimento do que segue a pauta. Quero aqui já deixar minha gratidão para todos vocês, né, nessa oportunidade de falarmos sobre o amor em ação e que nós possamos colocar em ação, né, do dia a dia aí, esse amor divino que todos temos. Então, independente do grau evolutivo, né, tanto em reino mineral, reino vegetal e chegando ao reino animal e hominal, né? Amor permeia tudo isso. Então, vamos colocar em ação. E fica aí a proposta, quero agradecer infinitamente a sua presença conosco, passar a palavra também para a Pamela, fazer suas considerações finais. Eu quero deixar uma frase na página 380, que tem muito a ver com o que o Eurípides falou por último, e o Sebastião também nos coloca,
É uma frase de Joana de Ângeles, que está no livro Autodescobrimento, uma busca interior. E está na página 380 do nosso amigo do Átomo ao Anjo. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Ou seja, todos nós vamos evoluir, né? Surgimos do átomo primitivo, vamos passar pelo arcanjo, né? Que começou pelo átomo, mas como nós vamos fazer isso é a opção de cada qual. Como Eurípides falou, e eu me senti abraçada pela própria divindade. Se tivermos necessidades de irmos ao abismo, como nós vamos no terceiro livro, que nós possamos ir conscientes, como seres missionários, e não como seres endividados de nós mesmos, no sentido de termos que recapitular. E se tivermos que recapitular, que nós possamos fazer consciência, porque a recapitulação é sinal de humildade. Mas que nós possamos fazer isso de forma que nós, ao irmos ao abismo buscar aqueles que estão ainda estão fora do aprisco, que nós possamos fazer isso com amor e não com um sentimento de culpa. Obrigada, Pamela. Finalizando, Eurípides. Eu, como sempre, gosto de fazer a mensagem que liberta, pelo Espírito de Maria Rosa, psicografia de Cristina Barudi. A sincronicidade entre o tema que nós estudamos e as mensagens desse livro é muito grande. E eu pedi a Jesus que nos contemplasse e assim ocorreu. Página 269, mensagem 257. Desdobre-se no exercício da humildade e do perdão. Seja um vitorioso. Rechace bravamente os apelos do orgulho, da vaidade, da luxúria e da ambição inescrupulosa. Deixe que a paz da consciência tranquila habite ao teu ser. Nenhum bem material, nenhum cargo de poder político ou econômico pode superar em grandeza uma alma serena e devotada às causas maiores da humanidade. Cristo foi o homem mais poderoso que passou pelo planeta. Pobre que era, mostrou que a força está no caráter, na honradez, na fidelidade às leis universais. O mestre deu exemplo de que a grandeza resiste na alma, jamais nas vestes. Inspira-se no legado de Jesus quando for tentado a roubar a paz ou um bem material do seu irmão. Faça ao outro aquilo que gostaria de receber, como o mestre ensinou. Desdobre-se no exercício da humildade e do perdão, perdoando inclusive e principalmente a si mesmo, para que possa ser condescendente com seu irmão. Tenha compaixão de si e poupe-se dos desalinhos da caminhada para não ter que, mais tarde, recomeçar a repetir de ano na escola da vida. A coragem está em resistir bravamente aos maus arrastamentos. Desperte o Cristo que há dentro de você e sinta todo o poder, todo o bem que o universo oferece diariamente aos homens de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos por este dia sublime, por toda essa contribuição por parte de cada um de nós e de nossos irmãos internautas, que tenhamos paz de espírito e um Cristo redivivo em nossos corações. Que assim seja. Amém. Obrigada, Eurípides. Com a fala, então, nosso irmão Luiz. Eu agradeço imensamente toda essa reflexão que nós fizemos. Um pouquinho para baixo aí, nós vamos ver aí, brilhe, a recomendação de Jesus, brilhe vossa luz diante dos homens, vírgula,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, isso daí ele está falando, o Eurito falou sobre a idolatria, né, que é um processo lá antigo, mas o processo da exemplificação ainda é um processo primário, mas recomendável para nós que estamos num estágio aí, mais ou menos, né? Nós sabemos que a reflexão é um grande processo, essa que eu fiz durante a semana, esse é o grande processo. Mas a gente ter alguém que esteja próximo e que você possa buscar a exemplificação de alguém que já alcançou o que você almeja, é um dos processos de crescimento. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada, seu Luiz. É o processo do ensinar e aprender, né? O processo pedagógico que vem da pedagogia nossa, né? Enquanto professores dentro do mundo, mas nós somos professores e educadores, como o Sebastião já colocou, e educando-os o tempo todo. Então, esse processo é a súmula, né, do exercício divinal, né, que nos vem ensinar essa pedagogia. Muito bem, seu Luiz. Obrigada aí pela fala. Sebastião, finalizando e fazendo um fechamento, o que teremos hoje mais tarde? Hoje, a primeira parte da série O Espírito do Espiritismo. Promete. Veremos o que é o Espiritismo de fato, qual o seu propósito, e depois vamos anunciar as sequências, que são bem interessantes. Porque se o Espiritismo trata da origem, da natureza e da destinação do espírito, e eu vou ler só uma tela com Allan Kardec, para que vocês possam se entusiasmar para estar conosco mais tarde e, quiçá, né, nos acompanhar durante toda a série. Da obra A Gênese, capítulo 3º, item 20. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então, se trata da origem da vida, é fato que nós vamos estudar a origem da vida. E outro dia, Adriana, alguém arrepiou porque falamos de troca de espírito. Mas foi um assunto que nós estudamos vastamente num passado recente e também remoto. E, graças também, nós gravamos o nosso material hoje em 5, 6 HDs diferentes. No passado era só num, e ele queimou, eu perdi 10 anos de estudo. Agora temos esse cuidado. Aí fomos buscar nossos HDs físicos, porque em nossas memórias estavam vivos, porque uma pessoa falou, onde está a biografia? Quer dizer, eu, como espírito imortal, vivendo a experiência, não tenho direito de falar da minha experiência, tem que ter uma biografia. E já que precisa, estamos colocando a biografia inteira e vai ter, no mínimo, de 2 ou 3 aulas, só falando de troca de personalidades, troca de espírito, troca de subdivisões, baseado no moço chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, ou com o pseudônimo de Allan Kardec e os seus contemporâneos, que começaram lá e seguem até hoje aqui, como Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros. Esperamos vocês às 17h30. Nos honre com a vossa audiência e, como o Eurípides pediu, assuma o compromisso como um dever de cada um que está aqui conosco, compartilhar com mais 10 e pedir amorosamente que se inscreva
que durante a aula, a live, deixe no chat uma mensagem e depois deixe um comentário e também diga se gostou ou não gostou e diga por que gostou e por que não gostou. Então, nos ajude a crescer, nos ajude a expandir a mensagem, porque você é a causa do nosso existir como canal, como plataforma. Se não fosse, né, os internautas, mesmo a plataforma sem ele, não teria motivo de existir. Então, ajude-nos a expandir a mensagem do Cristo em espírito verdadeiro. Mas não fique só na compartilhação, dê a exemplificação do que você está entendendo. Porque se você compartilha e não exemplifica, a pessoa fala, é isso que faz na tua vida o que você está querendo que eu compre? Se você não tiver motivos para convencer o outro que a mensagem está transformando a sua vida, como nós temos personagem, porque eu agradeço ontem, o estudo presencial na Fraternidade Espírita Joana de Anjos foi belíssimo. E tivemos a notícia que algumas personagens foram lá 2 vezes. Eu não estava, aí não voltaram mais. Falei, mas tem alguma coisa errada, está confundindo o mensageiro com a mensagem? Que eu pensei que iam ao estudo por conta da mensagem. Agora estão indo ao estudo por causa do mensageiro, então não entenderam nada da mensagem. Então, vá pela mensagem do Cristo, pela mensagem da doutrina dos Espíritos e não pelos mensageiros. Estando lá, os responsáveis diretos ou não, estudem e vivam, que é a recomendação da obra de André Luiz e Emmanuel. Estude e viva! Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.